Olá, pessoal. Nós somos o Luau Cultura. Eu sou o Márcio Batista. Estamos aqui com a Aline D'Angelo e também com Roseli Wenker. E hoje, inclusive, é o dia da Roseli, que ela vai falar como ingressou no teatro. E ela até trouxe uma poesia que ela fez quando criança. Quer dizer que a senhorita é artista desde criança, é isso mesmo? Eu acho que sim, porém, acho que demorou um pouco, assim, de eu me entender artista e ingressar de vez na carreira artística. Eu acho que alguns fatores de vida, de luta, foram entrando no meio do caminho, mas também eu acho que teve um episódio que, infelizmente, acabou impactando bastante em mim, quando eu era criança, porque um adulto muito importante na minha vida, se bem que acho que quase todos os adultos que se aproximam de uma criança se tornam grandes referências. Mas essa pessoa perguntou para mim o que eu queria ser quando crescer, e cada hora eu respondia uma coisa, e teve uma hora que eu falei que eu queria ser artista. E essa pessoa me respondeu assim coisas bastante desagradáveis. Falou que os artistas eram pessoas de má índole, que eram pessoas de mau caráter, que usavam drogas, que as moças se perdiam, se tornavam prostitutas, enfim, né, que os artistas não eram pessoas de respeito e nem confiáveis. E eu fiquei com aquilo em mim, que ser artista não era uma coisa boa. Na época, eu nem entendia direito né, o conteúdo exato dessas palavras, porque eu era bem criancinha, mas você veja que ficou marcado. É uma coisa assim que um dia que eu tenho bastante lembrança, bastante consigo lembrar exatamente da situação, onde eu estava, o que estava acontecendo. Enfim. E mal sabia ele que tanto você como todas as crianças já são artistas, né? Porque, né, a criança, ela se encanta muito com o lúdico, né? Com as cores, com a música, com os contos, com os desenhos. Então, ela quer interpretar isso, né? Quer mostrar isso também. Ela quer desenhar, quer interpretar o herói ou aquele ser do conto, e canta e dança e se expressa, né? Então, a criança já é um artista. Mas, vamos lá. E você tem uma poesia? Como que é a poesia? Sim, realmente, pensando assim, é como se a pessoa já tivesse falado contra quem eu já era, né? Quando eu acho que claro, né, todas as crianças, como você falou, são artistas. Eu não era exceção, eu era uma artista mirim. Inclusive, assim que eu fui alfabetizada, eu comecei a escrever poemas. Eu gostava muito, assim, de ler, principalmente os livrinhos de poesias, então, que revela bastante sobre mim, sobre essa percepção sensível do mundo, das situações, das pessoas, enfim, mas eu vou ler o poema. A Fada. No meio da estrada, achei uma fada. A fada era linda como uma planta florida. A fada carregava uma varinha, em cima tinha uma estrela, e o seu vestido tinha cores da noite. Enfim, é uma letrinha de bem criancinha. Criancinha. Inclusive, tem até um desenho aqui da fada. Palmas para sua criança. Arrasou! Que lindo! Mas me diz uma coisa. Eu sei que você tem uma vida acadêmica, né? E você teve uma trajetória grande acadêmica, né? Então, conta pra gente como que foi isso. Sim, eu tive o privilégio maravilhoso de entrar na USP, que foi uma coisa sensacional para mim. Claro que foi meu mérito, eu que estava lá estudando, fazendo as provas e me dedicando, mas sem dúvida foi um privilégio. Eu não ingressei em artes cênicas, eu fiz letras, na verdade, fiz inclusive mais de uma graduação, estudei português, francês, depois eu fiz linguística, depois eu cursei o mestrado,
Enfim, foi bastante forte essa vivência universitária na minha vida. E naquela época eu comecei no teatro amador, depois me afastei um pouco e mais tarde eu fui interessada no teatro, eu fui fazer SP Escola de Teatro, em que inclusive eu obtive o meu registro profissional, o meu DRT, que é, na verdade, de produtora, direção de produção. Eu fiz o curso Gestão de Processos Cênicos. Olha só! Mas aí, me conta como é que foi, assim, esse encontro, né, então, com o teatro, né? Depois dessa longa jornada acadêmica, como é que você encontrou o teatro e ingressou nessa vida maravilhosa? Como é que foi? Os meus primeiros contatos com o teatro amador foi realmente na USP, foi realmente na Letras. Na época que eu entrei, era bem comum ocorrerem várias performances, várias pessoas se apresentavam na faculdade, principalmente no Paço da Letras, né? Um espacinho assim que tinha banco, tinha uma escada onde o público ficava sentado. Eu comecei a me interessar bastante por essas atividades, eu e mais alguns colegas começamos a nos apresentar também, eu lia meus poemas, um colega meu levava violão e também cantava produções que ele mesmo tinha realizado, e era bem legal, assim, as pessoas gostavam bastante, e aí, me vendo, alguns outros grupos me convidaram a participar também de performances com eles, e a gente, inclusive, foi em outras faculdades, assim, se apresentar, fomos na física, fomos na química, fomos na história, enfim, várias faculdades, e nesse percurso, eu também conheci um ator que se chamava Milton X, ele trabalhava profissionalmente, mas ele também gostava de fazer performances na USP, e ele fazia performances em festas. E ele me convidou para atuar com ele, que foi uma experiência muito legal, e a gente se encontrava, assim, antes da festa, combinava exatamente como seria a performance, exatamente não, né? Combinava mais ou menos como seria a performance, chegávamos lá no meio e pá, apresentávamos. Foram sempre, foram experiências bastante bacanas. Então, a sua experiência foi direto na vivência. Você não fez um curso, uma oficina de teatro, por exemplo? Então, na verdade, eu também entrei para o centro acadêmico e na minha gestão a gente abriu oficinas para os estudantes de teatro, de coral, e eu, bastante interessada, entrei também na oficina, e é bastante curioso, porque o Márcio fez a primeira oficina de teatro dele foi lá na Letras, na FEFELESH. E para mim também foi assim, só que épocas completamente diferentes. No meu caso, foi uma década antes, então, 10 anos antes. Claro que naquela época eu nem imaginava que eu me profissionalizaria, que eu e Márcia a gente ia se encontrar, enfim, né? Mas depois eu cursei algumas outras oficinas e até comecei a organizar alguns espetáculos, principalmente infantis, que a gente levava para comunidades e para creches. Olha só, e dessas apresentações, você tem algum espetáculo que está na sua mente, que te marcou por algum motivo especial? Claro, vários, mas teve um que foi muito, muito bom. Era um espetáculo que eu organizei, que se chamava Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, em que Chapeuzinho na floresta se esbarrava com João e Maria, cada um na sua própria história, mas eles interagiam, e viveram aventuras juntos. Foi bem legal, foi numa creche bem grande. Lá, claro, não tinha teatro, mas tinha um auditório, ficou bem lotado. Inclusive, nesse dia, tinha um senhor que, no final do espetáculo, ele virou para mim e falou assim: Nossa, você foi muito bem, você um dia vai trabalhar com teatro. O que é bastante engraçado, porque naquela época eu nem imaginava, né? Mas ele era um profeta. Foi. Mas enfim, depois
eu fiquei uns anos afastadas, porque depois eu tive outras profissões. Eu comecei a dar aula, dei aula em escola, dei aula em cursinho, dava aulas de português. Dei aula assim para praticamente todas as idades, manhã, tarde e noite. E aí depois eu fui trabalhar numa editora como assistente editorial júnior, e depois eu fui trabalhar como jornalista, trabalhei em vários jornais institucionais, inclusive na Revista Brasileira de Siderurgia, e também sempre trabalhei com revisão de texto. Acho que foi uma forma de eu me manter conectada ao mundo acadêmico, que sempre me encantou. É algo que eu faço, inclusive, até hoje, faço revisão de artigos científicos, é algo que eu não deixei para trás. E, por fim, o que colaborou bastante, foi uma experiência bastante legal. Eu também fiz um curso de maquiadora profissional pelo Senac, e me tornei uma maquiadora um pouco antes da pandemia, aliás, né? Me formei um ano antes da pandemia, deu tempo ainda de eu trabalhar, mas é algo que já faz parte de mim, assim. Mas, como eu disse, muitas experiências, um caminho bastante tortuoso até eu descobrir, me encontrar, mesmo como pessoa. E eu acho que foi bastante coisa, mas foram, assim, histórias, apesar dos percalços, com bastante alegria, com bastante superação, bastante envolvimento, encontrando pessoas sensacionais no meio do caminho. E eu acho que tudo colaborou para o profissional que eu sou hoje. Acho que a experiência em sala de aula colaborou. Né, eu, como produtora, para mim foi bastante importante a vivência como jornalista, para entender como funciona uma assessoria de imprensa, por exemplo, como escrevo um projeto, como faço um release, enfim. Um dia a gente senta para conversar um pouco melhor sobre mais algumas coisas, mas basicamente é isso. Então, essa foi a história da Roseli, como ela ingressou, mais um pouco da nossa trajetória. Então é isso, pessoal. Curta, compartilha, se inscreve e um grande beijo a todos. Muito obrigada. E até a próxima. Sozinho.